eu decidi propor um tema, que é esse aqui da evolução da forma nos animais vertebrados, contando um pouquinho para vocês como que a gente tem estudado a evolução da forma dos animais vertebrados no laboratório. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho, não vou entrar em muito detalhe dos métodos, do que a gente faz no trabalho na bancada, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Mas eu vou principalmente conversar com vocês sobre as perguntas que a gente tem em torno desse tema. E contar para vocês quais são os olhares que a gente traz para tentar responder algumas dessas perguntas. Eu adoro começar falando sobre esse tema, trazendo... Deixa eu ver se ela entra aqui. Essa imagem aqui. O que vocês estão enxergando aqui? Seres vivos. O que mais? Eu vou dizer o que eu enxergo aqui. Eu enxergo diversidade. Acho que isso é o que mais me chama atenção quando eu olho para esse painel aqui com esse monte de fotos. Cada um tem um olhar. Tem gente que vai dizer assim, eu estou vendo cores, eu estou vendo bichos coloridos, eu estou vendo formas, eu estou vendo tamanhos. A gente pode enxergar várias coisas. O que salta aos olhos, seja porque a gente está olhando para cores, seja porque a gente está olhando para tamanhos, seja porque a gente está olhando para formas, a gente poderia estar olhando para movimentos. Tudo que tem aqui está apresentado de forma muito diversificada, muito variada. Então, se eu pensar em cores, eu tenho verde, eu tenho azul, eu tenho tons de vermelho, eu tenho marrom. Se eu pensar em tamanho, eu tenho coisas muito pequenas. Vocês vão ver que eu ando muito, tá? Então, eu tenho coisas muito pequenas, como isso aqui, ou isso aqui, que eu preciso de um microscópio para olhar. Eu tenho coisas que são maiores, certo? Então, se eu pensar em tamanho, eu também tenho muita variedade, muita diversidade. Se eles estivessem se movimentando, a gente ia ter algumas coisas que estariam um pouco mais paradas, tá? Algumas coisas que talvez estariam se movimentando, se for num salto, bem rapidamente. Se eu estiver pensando em forma, eu tenho algumas imagens aqui que têm forma, eu vou voltar para cá, de estrela, algumas que parecem um bastão, algumas que eu reconheço claramente o que é isso aqui. Escorpião. Eu olho para a forma e reconheço de que é essa forma, né? E aí, quando a gente pensa em forma, é interessante, porque a gente, olhando para a forma, a gente já associa uma forma àquilo que tem aquela forma, não é verdade? Ó, acabei de falar do escorpião, isso aqui tem forma de quê? Isso aqui tem forma de quê? Tranquilo, isso aqui tem forma de quê? Ornitorrinco, não é? Então, a gente consegue identificar uma diversidade enorme, uma variedade enorme de formas, e a gente pode começar a se perguntar como que pode a gente ter tantas formas assim? Sempre foi assim? A gente sempre teve toda essa diversidade de formas no nosso planeta? Não. Se a gente voltar para o registro fóssil, se a gente for há muito, 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 muito tempo atrás, a gente vai achar um pouco menos de variação, né? A maioria das formas são ou arredondadas ou algumas mais alongadas. A gente tem essas formas que são meio segmentadas, né? Elas têm como se fossem uns segmentos, e não vai muito além disso. Então, a gente pode começar a se perguntar, como que, se eu olho no registro fóssil, há milhares e milhares e milhões de anos atrás, eu tinha formas que às vezes parecem não ser muito variadas entre si, e, ao mesmo tempo, como que eu enxergo toda essa variação, toda essa diversidade de forma. Tá? Então, o nosso laboratório, que fica lá no Departamento de Biologia, ele se concentra, entre outros aspectos, a tentar entender essa evolução de variação ou de diversidade da forma. Tá? A gente usa um termo que é um termo fenótipo. Eu não sei se vocês já entraram em contato com esse termo ou não. Alguns sim, outros não. Eu posso dizer que a forma é uma característica do fenótipo. O comportamento também é uma característica do fenótipo. O movimento que eu faço, o tipo de movimento, também. Tá? Então, o fenótipo é isso que a gente é. Então, a gente está interessado na diversidade do fenótipo como um todo. Hoje, eu vou me concentrar na forma. Tá? Vocês vão ver que a forma não é uma coisa isolada, né? Então, a gente, a hora, vai pensar na forma se movimentando ou não. Vocês sabem o que é isso aqui? Uma cobra cega. Tem gente que usa o termo cobra de vidro, porque, na verdade, isso aqui é um anfíbio. Tá? É uma cecília. O importante para mim é contar para vocês que, no laboratório, quando eu tenho um animal assim, seja uma cecília, um koala, um coelho, uma salamandra, a gente tem um olhar
que é um olhar que a gente chama de ecomorfologia. Vocês têm ideia do que será que essa palavra significa, ecomorfologia? O que será que significa ecomorfologia? Vocês querem dividir? A gente pode dividir a palavra. Eco lembra alguma coisa para vocês? Ambiente, ecologia e morfologia. É a forma. Então, quando eu olho para esse animal, usando como se fossem os óculos da ecomorfologia, então eu estou com a ótica da ecomorfologia, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando entender qual é a relação dessa forma com o quê? Com o ambiente. Exatamente, eu estou pensando nisso. Então, a ótica, o olhar da ecomorfologia, ele é um olhar que ele enxerga a forma, a morfologia, e tenta entender quais são as suas relações com o ambiente, ou com alguma questão, algum aspecto ecológico. Posso trazer um olhar, esse aqui é bem mais específico, ele não está na literatura de divulgação científica aparecendo com muita frequência, que é o olhar da IVO-DIVO, ou evolução e desenvolvimento. Eu vou entrar em muito detalhe, acho que mais da metade dessa conversa que a gente tem hoje é trazendo essa novidade para vocês. E aí a gente tem um termo derivado que combina esses dois olhares, que a gente chama de eco, evo, devo. Tá? Eco, vocês já lembram aqui que remete, que é o quê? Ambiente. Evo se refere à evolução. Tá? Então, tanto lá quanto aqui, a gente está falando em evolução, a gente está falando em origem. Como que surgiram diferentes formas, como que surgiram diferentes fenótipos, como que surgiu um animal que tem asas, ou como que surgiu um animal que não tem patas. Tá? Essa é a pergunta que tem aqui. E nos dois casos, a gente está resgatando o desenvolvimento. E aí eu vou me concentrar em por que a gente está olhando para o desenvolvimento. Tá? Num caso, a gente combina a evolução com o desenvolvimento, pensando na ecologia. No outro caso, a gente está só combinando a evolução com o desenvolvimento. Vou trazer primeiro um pouquinho para vocês essa relação do ambiente com esses dois olhares. Então, vocês estão lembrando aqui que o que eu tenho são 3 lentes, não é isso? Eu estou colocando, ora, o meu óculos da ecomorfologia, e eu olho para a forma com aquele olhar da ecomorfologia, ora eu coloco o meu óculos da eco-IVO-DIVO. Tá? Se a gente estivesse pensando no óculos com cores, eu vou estar enxergando tudo verde. Então, eu vou estar olhando com esse olhar aqui, das relações entre ambiente, evolução e o desenvolvimento. Ora, eu vou colocar aquele outro óculos lá, que é o óculos azul, que é o da evolução e desenvolvimento. Ambiente é uma informação que aparece nesses dois olhares. Então, esses dois olhares sobre a forma, a variedade de formas, a diversidade de formas, esses dois olhares eles têm esse componente aqui. Eles têm esse aspecto que é o ambiente, a relação com o ambiente. E aí a gente tem uma discussão super interessante, que para quem estiver chegando no ensino médio vai ver essa discussão num outro momento da história, numa argumentação entre a ideia de Darwin e as ideias de Lamarck. Não é o que a gente está falando aqui, isso aqui é um outro momento da história, onde a gente identifica o ambiente como um agente que seleciona a variação, a gente vai conversar sobre isso, ou como um elemento que induz variação. A indução da variação, lá na época do Lamarck, ela tinha uma série de lacunas. Então, por isso, a gente fica com a ideia de um versus o outro. Hoje em dia, quando a gente combina esses 3 olhares, a gente tem, sim, um monte de informações sugerindo que o ambiente não só seleciona variação, mas ele induz variação. Tá? A gente vai conversar sobre isso. Vamos pensar, então, primeiro, no ambiente como um seletor de variação. Que variação que eu estou falando? Vamos imaginar essa cena. O que vocês estão vendo aqui? 3 zebras fugindo de um leão. Qual delas vocês acham que vai se salvar? Por quê? Porque ela está mais para frente. Por que será que ela está mais para frente? O que será que ela tem de diferente das outras zebras? Corre mais, ela pula mais, o que mais? Será que ela tem umas patas mais compridas? Ou o músculo é um pouquinho mais forte? Ou ela tem mais fôlego? O importante aqui, eu não sei qual delas que sobrevive e qual delas o leão pega, tá? Não sei, isso é só uma foto, um recorte no tempo. Mas o que eu sei é que existe variação entre essas 3 zebras. Elas não são exatamente iguais. Tem alguma variação? As 3 são zebras? São. As 3 são listradas? São.
As 3 têm 4 patas? Tem orelha, tem rabo. As 3 eu reconheço como zebra, mas elas não são exatamente iguais. Por quê? Porque tem alguma variação. Pode falar. A gente vai falar em adaptação sempre quando a gente vai falando na população. Então, uma população ela sempre tem variação. A gente sempre vai ter alguns indivíduos que são indivíduos que têm uma vantagem. Tá? A gente tem que cuidar um pouquinho o uso da palavra vantagem, mas a ideia, de certa maneira, ele tem mais chance de sobreviver se tiver um leão perseguindo, ou ele vai ter mais chances de deixar descendentes, de deixar filhotes. Tá? Então, a gente tem variação. Quando a gente fala em adaptação, a gente está falando na população como um todo. Essas 3 zebras elas estão dentro de uma população. E aí a gente vai pensar que uma população ela é variável, assim como é variável essa sala. A gente tem muitas pessoas que eu reconheço como humanos. Todo mundo aqui tem 2 pernas, tem 2 braços, tem cabeça. A gente reconhece como ser humano. Mas eu vou identificar aqui, alguns são um pouco mais altos, alguns são um pouco mais baixos, alguns, enfim, tem o cabelo comprido, tem o cabelo mais curto. A gente tem variação. Variação faz parte das populações naturais. A gente só não tem variação nas situações em que a gente tem as populações artificiais, como, por exemplo, um monte de clones de bactérias no laboratório. Tá? E até os clones a gente acaba vendo variação também. Então, assim, é uma característica inerente, ela faz parte das populações, existe variação. Nesse contexto aqui que a gente está falando, do ambiente selecionando, essa variação ela tem como resultado a permanência de algumas formas e o desaparecimento de algumas formas. Eu não estou dizendo que vai desaparecer a forma zebra. Eu estou dizendo que, se eu tiver uma população onde as zebras que têm as pernas um pouquinho mais compridas são sempre as que se dão bem quando elas estão fugindo do leão, provavelmente essa vai ser a predominância naquela população. Se eu tiver muitos leões, se eu tiver poucos leões, talvez não faça muita diferença ter pernas um pouquinho mais compridas. Então, tudo depende da relação da pressão do ambiente, que, nesse caso, a pressão do ambiente é o leão. Eu estou representando pelo leão, em relação à variação que eu tenho na população e o quanto que essa pressão muda ou não o predomínio ou a maior porcentagem de algumas formas em relação a outra. De novo, nesse caso, quando eu estou falando de forma, não estou dizendo zebra versus tubarão. Eu estou falando zebras com as patas um pouquinho mais compridas versus zebras com patas um pouquinho mais curtas. Então, esse é um exemplo aqui do ambiente atuando como um agente que seleciona a variação. Porque, se eu tiver muita variação, pode ser que, depois de muitas e muitas e muitas gerações, eu tenha uma maior quantidade de zebras com as patas um pouquinho maiores. Vamos pensar nesse outro exemplo. O que é isso aqui? Uma nuvem de gafanhotos. Se eu jogar uma nuvem de gafanhotos, né, ou se eu olhar para uma nuvem de gafanhotos invadindo uma plantação, será que eles são todos iguais? Gafanhotos são gafanhotos, né? Eu vou olhar vários gafanhotos e vou dizer gafanhoto, 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 gafanhoto. Mas, se eu começar a medir esses gafanhotos, talvez eu identifique que alguns gafanhotos têm as asas um pouco mais compridas, ou elas são um pouco mais largas, ou talvez alguns gafanhotos tenham a relação entre o comprimento da asa e a largura da asa diferente. Então, eu tenho variação. De novo, isso é uma característica natural da população. Eu espero achar variação nas populações naturais. Se essa característica da asa ser um pouco mais comprida ou um pouco mais larga é uma característica que acaba permitindo com que alguns gafanhotos cheguem antes na plantação e comam as melhores folhas, e por isso eu tenho uma condição melhor, talvez eu tenha aqui uma situação em que, de novo, o ambiente está selecionando a variação. Porque são as folhas disponíveis com mais nutrientes que acabam favorecendo aqueles que têm asas um pouco mais compridas. Então, esse é um outro exemplo do ambiente como um agente que seleciona variação. Aqui, eu não sei se vocês enxergam. Dá para ver quem está mais aqui? O que eu tenho aqui? 2 gazelas, são 2... Isso, que elas estão disputando. Tá? O mais importante aqui é a gente pensar... aqui a gente tem o quê? Disputa de território. Nessa situação aqui, a gente tem 2 machos, eles estão brigando entre si. Eu olho de fora e reconheço como sendo 2 formas da mesma espécie. Mas elas devem ter alguma variação. Um chifre que é um pouquinho mais pontudo, uma cabeça que é um pouco mais forte. E aí, basicamente, o que a gente vê nessa situação é, de novo, variação
tá? E, eventualmente, um determinado tipo de ambiente que favorece uma forma versus outra. Então, aqui a ideia, nesses 3 exemplos, é basicamente a gente trazer 3 ideias do ambiente selecionando a variação. Isso é o que a gente encontra, inclusive, nos livros-textos. Tá? Quando a gente entra em contato com um livro de ciências que fala de evolução, ele vai falar de seleção natural. Ele vai trazer ideias como populações que têm variação. Nessa variação, os mais fortes, ou os mais aptos, ou os que estão vantajosos são os que sobrevivem, deixam descendentes para a próxima geração. Esse desenho clássico, tá, do ambiente selecionando a variação, filtrando a variação, é o desenho que alimenta o olhar da ecomorfologia. Vocês lembram que eu falei da ecomorfologia? A ecomorfologia está sempre buscando associação entre a forma e o ambiente. Então, a gente vai buscar associações. Quem tem as patas mais compridas realmente corre mais? E correr mais é vantajoso num ambiente de savana? Quem tem as patas mais compridas se agarra melhor na árvore? Isso é vantajoso ou não é vantajoso num ambiente de floresta? Então, essas são as perguntas da ecomorfologia. Sempre olhando para o ambiente como um agente que está selecionando variação. Tranquilo? Vou olhar, então, para o ambiente agora, induzindo variação. Tá? Essa é uma ideia que ela é um pouco mais variada. Tá? O que vocês estão vendo aqui? 2 ratinhos. Eles são iguais? Não, eles são diferentes. Eu continuo reconhecendo de novo, pessoal, o que eu vejo aqui são indivíduos que têm a mesma forma geral da espécie. Eu reconheço como ratos. Não reconheço como ratos? Um focinho comprido, orelhinhas curtinhas e redondinhas. Eu reconheço como sendo 2 ratinhos da mesma espécie. Mas eles têm um fenótipo, ou uma forma, uma morfologia diferente. Essa diferença na morfologia, ela é induzida por questões ambientais. Então, agora não é mais aquele olhar do ambiente selecionando a variação. É o ambiente induzindo a variação. Dependendo do que eles comem e dependendo do tipo de bactéria que eles têm no intestino deles, eles vão ter maior acúmulo de gordura ou menor acúmulo de gordura. Mesmo se eles fossem iguais do ponto de vista genético. A gente pode falar um pouquinho sobre genética se vocês quiserem. Então, mesmo que eles fossem iguais, o fato deles terem bactérias em concentrações diferentes no seu intestino e terem dietas diferentes, me dá formas de corpo que são diferentes. Aqui eu não estou mais olhando para essa variação da forma com aquele óculos que eu tinha antes, que era o olhar da ecomorfologia, da seleção de uma determinada forma. Eu estou olhando para a indução de diversidade. Legal esse exemplo? Sim? Vamos pensar em outro? Esse aqui é mais diferente. Vocês sabem o que é isso aqui? Sabem o que é? Girinos, isso. São girinos de sapos, girinos de anuros. Olha que coisa legal que a gente observa com anuros. Se a gente pegar uma desova de sapo com vários girinos, colocar esses vários girinos num aquário, se eu colocar com uma quantidade relativamente pequena de água em comparação para a quantidade de girinos que tem lá, tem alguns girinos que vão começar a produzir um hormônio. E eles soltam esse hormônio na água, e esse hormônio inibe o crescimento dos irmãos. São girinos mais espertinhos, mais afobados, que decidiram tomar conta do pedaço, então o que eles fazem? Né? Não conscientemente, claro, mas a gente tem essa situação, que é a situação de uma variação na forma, um tamanho pequeno versus um tamanho grande, que é induzido por uma característica ambiental, a presença desse hormônio na água. E a gente consegue, inclusive, fazer isso artificialmente. A gente consegue isolar o hormônio, e mesmo que eu não tenha essa competição entre os girinos, se eu tiver um girino sozinho numa pocinha de água e colocar uma concentração relativamente alta desse hormônio, eu faço com que ele cresça menos. De novo, o que a gente está vendo aqui? Variação. Não é diversidade na forma, variação na forma. Nesse caso, no tamanho. Induzido por uma característica ambiental. Então, aqui não é nem o ambiente filtrando uma variação que já existia. É o ambiente induzindo essa diferenciação, essa variação. Aqui a gente tem um outro exemplo que, para mim, é um exemplo mais intuitivo de todos. Provavelmente vocês têm esse exemplo em casa, que é se eu pegar a mesma planta e crescer ela no sol ou na sombra. Eu não vou ter formas diferentes? Essa característica do ambiente induzindo variação
é uma característica que a gente vê em todos os organismos. Então, se eu olhar para plantas, eu também tenho essa situação. Uma planta que cresce na sombra, ela tem as folhas mais distantes uma da outra, as folhas são mais clarinhas, em comparação com uma planta que cresce no sol. Ela tem, geralmente, um número maior de folhas, as folhas bem juntinhas e com um tom um pouco mais escuro. Então, nesse caso, de novo, às vezes é a mesma planta. Então, não é uma variação genética dos genes, não é que ela era programada, digamos assim, para ter essa forma. Ela vai ter essa forma quando a chamada programação genética dela interage com o ambiente. E aí o ambiente, interagindo com a programação que a própria planta tem no desenvolvimento, vai resultar numa forma assim ou naquela outra forma. E são bem diferentes, né? Todo mundo vê que são formas bem diferentes uma da outra. Vocês lembram que eu falei que a gente tinha 3 olhares, né? Qual que está faltando aqui? Já botei a minha lente laranja para ver como que a morfologia se relaciona com o ambiente selecionando variação? Já. Eu mostrei para vocês aqueles 3 exemplos, né? O da zebra sendo perseguidas pelo leão. Qual que era o segundo exemplo mesmo? Eu esqueci. Vocês prestaram atenção? Qual que era? Dos gafanhotos. E qual que era o terceiro? Eu esqueci também. Das gazelas. Perfeito. Que bom que vocês me lembraram. Trouxe exemplos também do ambiente induzindo variação. Botei os meus óculos, né, a minha lente verde, e trouxe um olhar aqui, que é um olhar do ambiente induzindo a variação. Quais foram os 3 exemplos mesmo que eu trouxe? Dos girinos, dos ratinhos e da planta. Legal. Ainda bem que vocês me lembraram, eu já tinha esquecido de todos os exemplos. O que está faltando aqui? O evodevo. Tá? Evodevo é uma abordagem que ela é muito recente. Se a gente parar para pensar, eu acho que na pesquisa realizada dentro dos laboratórios, é uma área de pesquisa que ela se consolidou, né, vem se consolidando, eu diria, de 30 anos para cá. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui desse olhar para vocês, que é um olhar que tenta combinar as perguntas de evolução com a informação do desenvolvimento. Tá? Essa área ela é uma área que ela conversa com a ecomorfologia, porque a gente sabe que as formas evoluíram em determinados contextos ecológicos, ou seja, em determinados ambientes, e ela conversa com a ecoevodevo, porque a gente sabe que as condições ambientais podem induzir uma forma ou outra forma. A gente acabou de ver isso com as plantas, com os girinos e com os ratinhos. E essas são algumas das perguntas que a evodevo tenta responder. Vocês vão ver que são perguntas em evolução e em zoologia, né? Como é que surgem novas morfologias ao longo da evolução? Como é que surgiu uma baleia? Alguém tem uma ideia? Como é que surgiram as baleias? Como é que surgiram as cobras? Como é que surgiram os sapos? Como é que surgiram os peixes? A gente pode ir voltando. Como é que surgiram os gafanhotos? Alguém tem alguma ideia? Como que surgiram as plantas? Essa é uma pergunta que a evodevo tenta responder. Não são umas perguntas muito simples, né? Mas a gente tem começado a ver aí um monte de respostas aparecendo. A gente pode pensar em novos grupos taxonômicos. Como que surgiram os vertebrados? Como que surgiram os animais? Alguém tem alguma ideia? Como é que surgiram os animais? Como é que surgiram os seres multicelulares? A gente tem os multicelulares, que têm várias células formando o organismo, nós somos um exemplo deles, e temos as bactérias, por exemplo. Sim, mas a gente pode pensar no contexto. Se a gente pensar na água, a gente vai pensar em que contexto eles surgiram. Que é uma pergunta bem... Foi legal essa pergunta. Vocês ouviram o comentário, essa resposta? Esse é o olhar que a gente sempre tinha, por exemplo, da ecomorfologia. A ecomorfologia vai perguntar em que ambiente surgiu o organismo multicelular. A evodevo vai perguntar como. Como que de uma célula a gente começou a ter um monte? Elas começaram a juntar todas? Você começou a ter uma célula que, quando dividiu, ficou grudada? Como que surgiram várias células? E que começaram a formar um organismo multicelular? A pergunta... Pode ser. Vocês vão ver que a evodevo ela resgata essa informação genética também. Mas ela combina um monte de informações aí, que são informações que vão olhar para o estabelecimento da forma, que eu vou dizer quando que ele acontece.
Outras perguntas que a gente pode ter aqui. Como que algumas estruturas se originam? Ou como que elas se tornam ausentes ao longo da evolução? Cobra tem pata? Tem? Cobra tem pata? Não. O ancestral da cobra tinha pata? Quem é o ancestral da cobra? Um lagarto. Os lagartos têm pata? Mas as cobras não. Onde foram parar essas estruturas? Cadê as patas das cobras? Ou as cobras das patas, né? A gente pode se perguntar, e aí a gente começa a puxar um pouco mais a ideia de genética, dos genes, quais que são as bases genéticas que explicam essa diversidade de formas que a gente vê hoje. Quais são os genes que explicam uma asa, né, a asa de uma ave em comparação com a pata de um camundongo? Por que um bicho tem asa e o outro não? Tá? Então, aqui a gente pode resgatar as bases genéticas. E aí, algumas pessoas começam a se perguntar para que a evolução olha para o desenvolvimento, para tentar responder essas perguntas. E aí a gente vai fazer agora uma brincadeira para vocês acompanharem um pouco o olhar, que é o olhar de quem trabalha nessa área, para entender por que a gente decidiu olhar lá para o embrião, para entender a origem dessas morfologias. O que é isso aqui? O que é isso? Eu vou avisar para vocês que é um embrião, tá? Isso aqui ainda não nasceu, então ele está dentro do ovo. Está dentro do ovo e lá no início do desenvolvimento. É como se eu pegasse um ovo assim que a mãe recém botou o ovo, ela nem começou a chocar esse ovo ainda. Então tá, é um ovo, tá? Um embrião dentro do ovo. De quê? Alguns já falaram camaleão, o que mais que pode ser isso? Lagarto, o que mais? Lagartixa, dinossauro, o que mais? O que vocês acham que vai virar aqui? Tá, a gente tem algumas sugestões. Eu vou andar um pouquinho no desenvolvimento, tá? Então, o que eu vou fazer agora vai ser... Eu vou pegar esse embrião e vou andar um pouquinho para frente no desenvolvimento dele. Andei, pronto. Descobriram o que vai virar? Não? O que vai virar isso aqui agora? Alguma coisa. Dinossauro, lagarto... Pessoal, vou andar mais um pouquinho, presta atenção. Vamos ver se agora vocês descobrem. Continuo andando para frente no desenvolvimento, tá? Então, estou chegando cada vez mais perto do momento em que esse indivíduo vai nascer. Ele vai sair do ovo. Já avisei para vocês que é alguém que nasce de ovo, né? E agora, vocês já descobriram o que vai virar isso? Camaleão, vocês continuam gostando? Iguana? Vou andar mais um pouquinho. A gente vai chegar na hora do A. Prestem atenção. Ó. E agora, pessoal? Ainda não? Eu vou andar mais uma. Já dá para descobrir. Quem já descobriu o que vai virar isso aqui? Cavalo marinho, o que mais? Não? Vou andar mais uma. Ah! Essa é a hora do A. Por que é legal a gente fazer esse exercício? Esse exercício eu faço quando eu apresento uma palestra sobre evolução e desenvolvimento em qualquer lugar que eu estiver falando. Então, se eu estiver sentada com os alunos da biologia que acabaram de fazer aula de zoologia, a gente tem a hora do é uma tartaruga. Vocês viram a hora que ela acontece. Se eu estiver apresentando essa palestra para cientistas que estão trabalhando, professores que estão dando aula dentro da universidade, também tem a hora do A. Por que tem a hora do A? É uma tartaruga. Porque até determinado momento do desenvolvimento, os vertebrados são muito parecidos. Enquanto eu estou por aqui, morfologicamente, se eu pensar na forma, isso aqui poderia virar qualquer coisa, não poderia? Quando eu olho para cá, camaleão, dinossauro apareceu, enfim, um peixe. A gente poderia chutar, galinha. Tem um determinado momento do desenvolvimento em que a forma daquele organismo se estabelece. Então, antes da tartaruga sair do ovo, se eu pensar nesse estágio aqui, ela não saiu do ovo ainda. Antes dela sair do ovo, ela já tem a forma de tartaruga. Quando que se estabelece essa forma de tartaruga? No desenvolvimento. Tá? Então, é uma brincadeira que eu acho divertida, e eu acho que ela traz esse olhar, ela explica por que a gente tenta olhar para o desenvolvimento para entender a evolução. Porque as mudanças que aconteceram e que resultaram na origem de um organismo que tem um casco, aconteceram durante o desenvolvimento. É nesse momento que essa forma se estabelece. As mudanças não aconteceram no adulto.
Se tem alguma mudança que explica como que surgiu uma tartaruga com esse casco, essa mudança aconteceu enquanto esse indivíduo era um embrião. Ele sai do ovo já com a forma de tartaruga, que é diferente da forma do lagarto, que é diferente da forma de uma cobra e assim por diante. Então, esse é o olhar que a biologia do desenvolvimento traz para a gente, quando a gente quer entender a origem e a evolução de diferentes formas. O que a gente tem aqui? A gente tem uma diversidade enorme. Eu trouxe para vocês aquela imagem logo no início e comentei com vocês. Eu me deslumbro cada vez que eu vejo essa variação, essa diversidade enorme de formas. E quando eu quero entender como é que pode ter formas tão variadas num grupo que é um grupo pequeno, vertebrados é um grupo muito pequeno, dentro do grupo dos animais e dentro dos seres vivos. Num grupo muito pequeno, eu já tenho muita variação. Quando que essa variação se estabelece? Um pouquinho antes do nascimento, eu já reconheço um peixe com forma de peixe, uma salamandra com forma de salamandra, a tartaruga tem forma de tartaruga e assim por diante. Se eu voltar muito no desenvolvimento, eu vou ver que lá no início eles eram muito parecidos. Então, o estabelecimento dessas formas características de cada um desses grupos acontece nessa janela. Tá? E aí é que a gente traz, então, a Euvodivo, ou evolução e desenvolvimento, que ela vai integrar esses conceitos de evolução, de genética e de biologia do desenvolvimento. O que essa área de pesquisa faz? Ela estuda como que as diferentes formas surgiram ou evoluíram na natureza. Tá? Por exemplo, pensando em novas estruturas, olhando para o desenvolvimento do embrião. Tá? Então, essa é a novidade desse olhar. Ela combina a ideia da evolução, zoologia, botânica, são áreas que olham para a evolução, com a biologia do desenvolvimento e trazendo as informações dos genes também. E é uma área que é interessante porque ela faz uma combinação entre espaço e tempo. Tá? Quando eu falo em tempo, aqui nesse caso, eu estou falando em 2 tempos, ou 2 janelas de tempo. Eu estou falando numa janela de tempo que é o tempo evolutivo, e eu estou falando em populações. Um indivíduo não evolui. Tá? O que evolui é uma população. Eu estou falando em população, eu estou falando em espécie. E eu tenho um outro tempo, que é o tempo ontogenético. Esse é o tempo do indivíduo, do momento em que eu tenho a fecundação, e aí eu tenho a essência, a origem daquele indivíduo, até o momento em que ele termina a vida. A ontogenia cobre tudo. E eu posso olhar para uma janela específica, falar, eu quero ver no embrião, quando ele recém saiu do ovo, quando recém nasceu, quando ele é juvenil ou quando ele se torna adulto. Tá? Qual que é a ideia do espaço? Aqui eu tenho um embrião. Vocês vão acompanhar essa mancha vermelha. Tá? Essa mancha vermelha está mostrando aonde que um gene é expresso. O gene ele dá aquela informação, e aí a gente tem um conjunto enorme de genes, dando várias informações, no caso, no desenvolvimento, de estruturas ou processos que deveriam acontecer em determinado lugar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o gene vermelhinho, tá? A gente vai chamar de gene vermelho, ele tem um nome, uma sigla. Eu vou dizer que esse gene aqui, ele é um gene que ele traz a informação, faça vértebras nesse lugar. Tá? Então, quando esse gene está aqui, ele avisa para vários outros genes, que também aparecem naquelas células, ele avisa para vários outros genes, aqui é o lugar em que a gente vai formar vértebras. E a gente vai ter um monte de genes conversando entre eles, tá? no embrião. Qual é a noção de espaço? Se eu comparar 2 espécies, pode ser que numa espécie essa seja a área em que o gene vermelho é expresso, e aí, numa outra espécie, eu tenho um aumento na área em que esse gene é expresso. Consequentemente, todas as moléculas com as quais ele conversa também vão responder a esse aumento nessa área em que esse gene está sendo expresso, em que ele está sinalizando faça vértebras nesse lugar, por exemplo. Além dessa escala aqui, desse eixo de espaço, nesse gráfico, a gente tem um eixo de tempo. Esse aqui é um embrião no estágio bem inicial. Aqui, alguns dias depois de desenvolvimento, aqui ele já está bem perto de nascer, de sair do ovo. Tá? Então, eu tenho 3 janelas ontogenéticas. É o tempo ontogenético, é aquele tempo do indivíduo. Tá? Não é o tempo evolutivo de uma população. Eu posso ter uma mudança, se eu comparar diferentes espécies, também no tempo em que esses genes são expressos. Então, vamos lembrar do nosso amigo aqui, que era o gene vermelhinho. Ele avisava para outras moléculas e outros genes que aqui era um lugar para formar vértebras. Eu posso, quando eu comparo 2 espécies, observar que, enquanto numa espécie, esse gene ele começa a avisar
para formar vértebras num estágio de desenvolvimento, na outra espécie, ele acontece depois. Então, numa outra espécie, se eu estiver comparando, é no estágio intermediário, não é mais naquele estágio inicial. Essa é uma outra mudança que também pode alterar a forma que vai ser estabelecida. Porque, naquele primeiro cenário, eu posso ter uma área maior formando vértebras. Num segundo cenário, eu posso ter vértebras sendo formadas depois que outras estruturas já foram formadas. E eu posso ter a combinação das duas coisas. Então, eu posso ter, numa determinada espécie, o gene vermelho ele é expresso só nessa área. Então, é aqui onde ele traz a informação para fazer vértebras, e nesse estágio do desenvolvimento. E, numa outra espécie, o gene é expresso numa área muito maior e num estágio diferente, mais tardiamente, ou seja, mais perto do nascimento em comparação com o outro. Então, essas são as relações espaço-tempo que a Ivodivo tenta trabalhar. Ela tenta olhar no embrião para o espaço, né, o estabelecimento da forma nesse espaço mediado ou direcionado pelos genes, em relação ao tempo, que é o tempo ontogenético, é o tempo do indivíduo. Tá? E a gente faz isso numa escala evolutiva. Então, aqui entra o tempo evolutivo. Lembrando, um indivíduo não evolui, uma população evolui. Tá? Então, estou falando em populações ao longo de muitas gerações, e aí a gente começa a ver esse tipo de mudança. Um gene que avisava que era para fazer vértebra nesse estágio, nessa região, depois de muitas gerações, a gente começa a ver que ele não é expresso da mesma forma como era antes. Esse é o olhar da Ivodivo. Tranquilo? Aqui tem um exemplo visual. Eu tenho um embrião de galinha, eu tenho um embrião de serpente. Como que a gente faz isso no laboratório? A gente marca esses genes. Então, o gene vermelhinho, nesse caso, ele é roxinho. Eu consigo saber onde esse gene está sendo expresso. E eu sei que, na galinha, um dos genes, são muitos genes que são envolvidos em formação de vértebras. Tá? Eu estou falando em um para simplificar, mas são muitos. É uma cascata inteira. Tá? Um deles, que é essencial, que vai dizer aonde estão as vértebras do tórax, que é essa região aqui que a gente tem, olha só o domínio de expressão, ou seja, a área em que ele é expresso nas serpentes. Deve ter alguma coisa a ver com a quantidade de vértebras que elas têm. Esse é o olhar da Ivodivo. Quando eu olho, eu falo, peraí, eu tenho uma serpente que ela tem um número enorme de vértebras. Quando eu comparo, por exemplo, com uma galinha. Deixa eu dar uma olhada nos genes que são expressos durante o desenvolvimento dessa serpente. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Se tem, por exemplo, uma área de expressão, né, uma região onde eles são expressos, por exemplo, que é muito maior. Tá? O que vocês estão vendo aqui? Eu ia falar bichos muito legais, mas... Enfim, são desenhos de bichos muito legais. Vocês conseguem achar algum padrão aqui? Tem alguns conjuntos? Se eu tivesse que agrupar essas formas por conjuntos, como que eu faria? Tem patas e rastejam. O que mais? Que rastejam ou que não rastejam. Vou propor 3 classificações, tá? Ó, eu posso dizer assim, olha, todo mundo que tem forma de lagarto, eu vou chamar de lacertiforme. Esse é um termo que a gente tem na literatura, então vou trazer o termo para vocês. Eu digo, ó, tem forma de lagarto, são as morfologias lacertiformes. Então, isso aqui é lacertiforme, isso aqui é lacertiforme. Tem aqui vários grupos. Vou achar umas morfologias que eu vou chamar de serpentiformes. São essas, que elas são bem alongadas e ápodes, ou seja, não tem as patas. Então, eu já tenho aqui 2 grupos. O grupo dos lacertiformes e o grupo dos serpentiformes. E tem alguns que são intermediários. Então, eles ficaram, né, nenhum nem outro na minha classificação. Né? Então, eu tenho aqui uma forma que é alongada, mas ela tem as patinhas que eu consigo identificar. Ali a gente tem um outro exemplo. Isso a gente identifica também em grupos naturais. Tá? Aquilo que eu trouxe para vocês antes eram desenhos, mas se eu olhar, tanto dentro dos anfíbios, esse termo aqui, lisanfíbia, que está escrito aqui, esses são os anfíbios viventes. Tá? A gente tem um monte de anfíbios que foram extintos, eles não existem mais, a gente só tem fóssil deles. Mas tem grupos que são viventes, que são os lisanfíbia. Dentro dos lisanfíbia e dentro dos lepidossáurea são os grupos de lagartos que a gente tem. Lagartos, serpentes, estão todos incluídos aqui em lepidossáurea. A gente acha essas morfologias. Vocês já acharam as morfologias serpentiformes aqui? Quem são os serpentiformes aqui?
Cobra de vidro, as serpentes. Aqui, ó, eu circulei alguns exemplos para vocês, só para mostrar que isso aqui de cima é um lagarto sem pata, é um Calyptomatus, então também existem lagartos serpentiformes. Aqui a gente tem uma cobra, que é serpentiforme, e aqui a gente tem uma cecília, que também é serpentiforme. Tá? Então, aqui a gente tem, tanto nos anfíbios quanto nos répteis, e se a gente quiser usar o termo mais apropriado, seria lisanfíbia, que são os anfíbios viventes, quanto lepidossauro, a gente tem várias espécies que têm essa morfologia serpentiforme. Isso aqui é uma cobra, a gente tem o esqueleto dela, tá corado com cor de rosa, para a gente enxergar os ossos, né, as estruturas ósseas. E aqui o que a gente vê? Que é muito marcante nessa morfologia. Um grande número de vértebras, tá? Aqui estão todas as vértebras. Não sei se vocês separaram, mas todas elas têm costela associada. Se vocês fizerem esse exercício, até onde vão as costelas de vocês? Até aqui, mais ou menos, né? A partir daqui, a gente tem uma região de tronco, que é a nossa cintura, que tem vértebra, está aqui na nossa coluna, mas não tem costela associada. As serpentes, elas têm costela em todo o tronco delas. É como se a gente tivesse costela na cintura, tá? Se a gente fosse uma serpente. O que mais? Elas não têm patas. Tá? Então, isso é bem a característica clássica da morfologia serpentiforme. E ela apareceu em vários grupos, como eu falei para vocês. A gente tem as anfisbenas, elas são morfologia serpentiforme, as serpentes, as cobras de vidro, que são as cecílias. E elas estão distribuídas em todo o planeta. A gente acha a morfologia serpentiforme em praticamente qualquer continente onde a gente encontre anfíbios ou répteis. Tá? A gente vai achar morfologias desse tipo. Elas são bem alongadas, com grande número de vértebras, sem patas, e as vértebras têm costela associada. Tá? Se eu pedir para vocês me dizerem qual dessas radiografias é uma anfisbena e qual é uma serpente? São grupos diferentes. Qual é a anfisbena e qual é a serpente? Vou dizer para vocês que se eu pegar um especialista que trabalha no museu com esses bichos, eles só vão me dizer quem é por causa da cabeça. Se eles olharem para o tronco é incrivelmente igual. A gente praticamente não consegue dizer quem é uma serpente e quem é uma anfisbena, a não ser que a gente olhe para a cabeça e para a cauda. A cauda das serpentes termina assim, a das anfisbenas ela é mais curtinha. Essa morfologia apareceu muitas vezes, tá, no grupo. E a gente pode se perguntar, então, quais são esses padrões de variação do lacertiforme para o serpentiforme, por que essa forma serpentiforme surgiu tantas vezes e como que essas transições evoluíram. Vocês percebem que aqui a gente tem todos os olhares que eu trouxe para vocês, da ecomorfologia, da ivodivo, da ecoivodivo? São perguntas que a gente faz quando a gente se depara com essa evolução de formas diferentes. Aqui, eu só trouxe esse slide para ilustrar para vocês como que a gente demonstra algumas das associações ecomorfológicas, ou seja, entre ecologia e morfologia. A gente vai fazer na forma de gráficos. Tá? Então, quando o cientista está falando para outro cientista, ele vai fazer esses gráficos aqui. Ele vai dizer, olha, aqui eu tenho, por exemplo, uma relação entre velocidade de enterramento e o grau de alongamento. E eu vejo, por exemplo, que as espécies mais alongadas são as que se enterram mais rápido. Ou eu posso fazer esse tipo de representação aqui, entre alongamento do corpo e a aridez do ambiente. E a gente também identificou no laboratório que tem uma frequência maior de formas alongadas em ambientes que são mais áridos ou em ambientes subterrâneos, tá? Onde essa forma aparece com mais frequência. Então, é assim que a gente ilustra ou infere as associações entre ecologia e morfologia. A gente faz associações em gráficos mesmo. Eu vejo se tem uma maior frequência, né, por exemplo, nesse caso aqui, se tem uma maior frequência das espécies que são fossoriais sendo alongadas. Então, a gente traça essas relações nos gráficos, faz uma estatística para ver o quanto que a gente pode afirmar que existem associações entre ecologia e forma. E aí a gente chega em conclusões, que vão ser essas conclusões podem ser mais gerais. Por exemplo, no laboratório, a gente tem visto que tem alguns grupos em que os animais serpentiformes evoluíram com mais frequência, ou associados a um ambiente mais árido, ou a um ambiente subterrâneo. Então, são animais que eles são escavadores, eles estão embaixo da terra. A gente pode começar a pensar, qual é o significado ecológico de ser alongado e sem patas, vivendo embaixo da terra? Será que tem algum significado? A gente vai olhar para ver. E aí a gente viu, por exemplo,
que os animais serpentiformes, que são esses animais alongados e sem patas, eles se enterram com mais eficiência. Eles se enterram muito mais rapidamente. E eles usam a ondulação do corpo para se locomover. Então, de novo, a gente está achando uma associação entre a forma e a ecologia. Então, nesse caso, é legal essa pergunta. Nesse caso, o que a gente está comparando é quem tem a forma de serpente com quem tem a forma de lagarto. Então, se eu forçar um lagarto a se enterrar, e tem alguns lagartos que eles se enterram naturalmente, mas na hora em que eu comparo um lagarto se enterrando com um lagarto sem pata, que é essa forma aqui se enterrando, o lagarto sem pata, ele se enterra muito mais rápido do que a outra espécie, que é uma espécie que é com pata. Né? Então, nesse caso, a gente está comparando formas que são bem diferentes. Né? Mas se a gente estivesse comparando duas formas que são alongadas e sem patas, a gente realmente esperaria que aquela que é mais comprida leve mais tempo para ficar completamente enterrada. Então, o raciocínio está certinho. Tá, e aqui a gente tem uma outra associação que a gente acha também, que é, por exemplo, se a gente olhar para a forma da cabeça, a gente também levantou dados no laboratório que sugerem que as cabeças dos animais, né, das espécies que são serpentiformes, elas também são diferentes das lacertiformes. E essa forma pode ter relação, de novo, com o ambiente que eles ocupam, que é o ambiente subterrâneo. Então, esse é um olhar que é bem clássico, bem típico da ecomorfologia. Tá? É assim que a gente faz, a gente coloca os lagartinhos sem pata em cima de um terrário com areia e cutuca com uma varetinha e mede quanto tempo eles levam para se enterrar. E aí a gente vê que em algumas linhagens a forma tem relação com como eles se locomovem naquele ambiente. Se a gente trouxer a Ivodivo, da morfologia serpentiforme, a gente também já tem algumas respostas bem interessantes. Por exemplo, eu comentei com vocês que essa é uma forma que surgiu um monte de vezes. São várias origens independentes de uma forma que é muito parecida, que é essa forma alongada e sem patas. A gente sabe, por exemplo, que os genes que mudaram na origem das serpentes e os genes que mudaram na origem das anfisbenas, por exemplo, não são os mesmos. Então, essa é uma informação que é super interessante. O que a gente tem, que a gente começa a ver agora, é que uma forma que é muito parecida, do ponto de vista morfológico, pode ter surgido mudando pontos diferentes no desenvolvimento embrionário. Então, aquele gene vermelhinho, que a gente olhou que era o gene que sinalizava, por exemplo, aonde, né, essa informação para formar vértebras, esse gene vermelhinho ele pode ter mudado numa das linhagens, né, num dos grupos, que é o grupo das serpentes, mas ele não mudou no grupo das anfisbenas. Foi outro gene que mudou, com outra informação em outro momento. Então, essa é uma informação que a gente já tem das pesquisas que a gente vem fazendo no laboratório. A sequência desses genes para a formação das vértebras, então, ele é diferente entre as serpentes e as anfisbenas, e também é diferente quando a gente compara com os lagartos. Os genes das patas também, então, a informação das patas nas cobras que não têm patas, ela é uma informação que ela parece diferente no genoma, no conteúdo genético dessas espécies. E aí, basicamente, só para fechar, eu vou fechar com uma figura que eu acho que é uma figura que ela tem mais significado, talvez, para quem já esteja entrando em contato com os livros que trabalham com evolução. Isso aqui é o que a gente encontra nos livros de escola. Tá? Então, o que a gente tem até agora é essa relação da biologia evolutiva que relaciona a estrutura, que é a forma do corpo. Tá? Então, a estrutura é uma forma alongada, ter ou não ter patas, com a função. Então, é uma forma alongada funcionando, por exemplo, num contexto de enterramento, com a história. Colonização do ambiente subterrâneo, por exemplo. Isso é o que a gente tem como tradicional, é esse desenho aqui, que é o desenho da biologia evolutiva a partir da síntese moderna. O que a gente tem chegando na biologia, isso ainda vai demorar um bom tempo para ser incorporado nos livros que são trabalhados na escola, é esse outro triângulo aqui, que ele conversa com esse, que é o triângulo da biologia evolutiva do desenvolvimento. Ele também olha para a estrutura, ter ou não ter patas, ser comprido ou não ser tão comprido, ter muitas vértebras ou não ter vértebras, ter uma asa ou não ter uma asa. Ele também pode olhar para a função, e ele também é estabelecido num contexto histórico.
Essas formas não são como elas são desde sempre. Elas surgiram durante um processo de evolução. O que a gente tem hoje é muito diferente do que a gente tinha milhões de anos atrás. Mas a diferença é que aqui a gente está resgatando o embrião e o tempo ontogenético, que aqui não necessariamente está presente. Tá? E aí a gente tem uma interface aqui, que tem alguns autores que têm sugerido que a gente pode pensar, inclusive, numa evolução e desenvolvimento funcional, pensando no ambiente como aquele que induz variação e seleciona variação nesse contexto aqui. Darwin, ele acreditava na teoria da evolução. Então, é como se ele fosse o pai dessa teoria ou não? Então, o Darwin ele sintetizou um monte de ideias que estavam circulando naquela época. Né? A gente considera ele o pai da evolução, porque eu acho que ele conseguiu botar várias ideias, inclusive contribuindo muito para elas. Então, tem muito olhar do próprio Darwin no livro dele, mas ele sintetiza todo um momento num documento que é um documento que a gente consegue usar como ponto de partida, né, a partir dessa síntese dessas ideias, para aí começar a trabalhar com a teoria evolutiva. Né, a teoria evolutiva, eu acho que na época do Darwin ela ainda tinha uma discussão em cima de acreditar ou não acreditar. Hoje em dia a gente não consegue trabalhar a biologia, né, ou olhar para a biologia sem esse olhar evolutivo. A gente não trata mais a diversidade biológica, por exemplo, como algo fixo. Eu acho que essa é uma das grandes mudanças que a gente tem. E o Darwin, inclusive, sugeriu como que essas mudanças aconteceriam. Então, hoje em dia, é cada vez mais claro para todo mundo que o mundo hoje não reflete o mundo que existiu há, enfim, milhões de anos atrás. Não só em termos de planeta, mas em termos dos habitantes desse planeta. E toda essa transformação que a gente tem das formas, surgem novas espécies, outras se extinguem, todas essas mudanças, até a época do Darwin, se tinha uma ideia de evolução, que é mudança durante o tempo, mas sem ter uma ideia muito clara de quais seriam os mecanismos para isso. Então, acho que o Darwin ele é chamado o pai da teoria evolutiva não por ele ter aparecido com ela do nada, mas porque ele conseguiu fazer essa síntese, juntar um monte de ideias, trazer vários experimentos e várias evidências que fortaleciam algumas dessas ideias, colocar isso num livro que foi super importante e ainda propondo um mecanismo para isso, que era aquele mecanismo que tem a ver com aquele exemplo que eu trouxe do leão com as zebras, que é qual das zebras que vai sobreviver na perseguição, né, do leão. O Darwin, nos trabalhos dele, a gente acha faíscas, várias faíscas alimentando também a Ivo Divo. Só que isso depois ficou esquecido e por um bom tempo, inclusive, a gente teve essa separação mesmo, né, entre genética e embriologia. Depois elas se uniram novamente e trouxeram, inclusive, esse olhar mais da evolução. Em alguns grupos de animais, o serpentiformes ele evoluiu mais que outros grupos. Por quê? Ele evoluiu mais vezes. E ainda assim não é com mais frequência, só que são muitas evoluções. A gente usa uma ferramenta na biologia, que eu não sei se você já pode riscar aqui. Eu não sei se vocês já entraram em contato com ela. Alguns já devem ter visto. Que é essa ferramenta aqui. Alguém já viu essa figura aqui? Talvez já, né? Essa figura aqui, o que a gente enxerga? Quando eu botei aquela imagem que eu mostrei todos os bichos, né, e vários bichos e várias formas, a gente estava fazendo um recorte. Tá? Então, eu estou olhando para isso aqui, eu vejo os bichos que existem. Quando eu faço essa figura aqui, eu estou representando a história evolutiva deles. Então, eu sei, por exemplo, que esses dois bichos aqui são mais próximos entre si, mamíferos são mais próximos entre si, se eu comparar com aves. As aves estão aqui, né, mais perto dos dinossauros, eles são um outro grupo. Né? As aves, na verdade, são um grupo que derivou dos dinossauros. Então, essa representação aqui é uma representação que ela ilustra a história evolutiva. Quando eu penso nas várias origens, se eu, ao invés de estar comparando mamíferos, aves, anfíbios, se eu estivesse olhando dentro de lagartos, eu diria assim, olha, nesse grupo surgiram as serpentes, nesse grupo surgiram as anfisbenas, nesse grupo aqui surgiram lagartos sem pata. Então, eu vou dizer, olha, são várias origens. Não é que as serpentes elas são mais próximas das anfisbenas. Não, elas não são. Surgiram as serpentes num outro momento, a partir de um outro ancestral de lagarto, surgiram as anfisbenas. Num outro momento, a partir de um outro ancestral, que também era lagarto, mas era outro grupo aqui, surgiram lagartos sem patas. Em outro grupo, que são os anfíbios, também surgiram as cecílias. Então, são muitas origens, né, dessa forma, que é uma forma que ela é bem parecida, a partir
ora de lagarto, ora do que seria um anfíbio, que era entre uma salamandra e um sapo, e aí surgem as cecílias. Então, são várias origens. A gente não tem mais espécies, em número absoluto, mais espécies serpentiformes do que as que têm forma de lagarto. Em número absoluto, não. Mas a gente tem múltiplas origens, são várias vezes aparecendo a mesma forma. Se a gente pensar em aves, as aves surgiram uma única vez. A gente tem o grupo dos dinossauros, do grupo dos dinossauros tem um grupo que deu origem às aves. Se a gente pensar nos mamíferos, é uma origem só. Os mamíferos surgiram como um grupo único. Dentro dos lagartos e serpentes, a gente tem essa forma serpentiforme várias vezes. Um outro exemplo que a gente tem disso é se a gente pensar nos mamíferos aquáticos. As baleias, os golfinhos e os manatis, eles não são grupos irmãos, que a gente chama. São várias linhagens que recolonizaram a água. A forma é muito parecida, se a gente parar para pensar, a forma do corpo é bem parecida dos mamíferos aquáticos. Mas são vários eventos independentes de grupos que recolonizaram o ambiente aquático e a forma do corpo acaba sendo muito parecida. Mas são esses exemplos de origens diferentes ou independentes, né, de uma determinada forma. Bom, em linhas gerais, acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. A gente fica bem aqui no cantinho do lago, aqui no campus da USP. Eu sempre digo que o laboratório ele é público, tá? Ele é aberto. Eu acho que eu tenho mais do que obrigação, como alguém que é financiado por verba pública, a abrir as portas do laboratório. Tá? Então, eu estou completamente à disposição para conversar com vocês agora. E quem tiver curiosidade, quiser conversar depois, fique super à vontade também. Tá bom? Obrigada.